Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje o programa tá em clima de clássico dos gigantes e também com mudança de esquema tático. Nada de entrevista mano a mano. Hoje a gente está aqui em trio. E a ideia é promover um debate aberto com provocações saudáveis. Com vocês, os influenciadores de arquibancada, Carlos Daniel e Léo Vieira. Tricolor e vascaíno. Sejam bem-vindos, meus irmãos e meus amigos. Valeu, Papito. Obrigado por ter convidado, né? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Galera que está de casa aí acompanhando esse podcast. Léo, tamo junto, apesar de vocês serem eliminados da Copa do Brasil em breve. Isso aí. Bom, galera, meu nome é Carlos. Algumas pessoas já me conhecem. Quem não me conhece, sou influenciador de futebol, sou tricolor, mas sempre falando de futebol no geral e respeitando todas as torcidas e times. Comecei na internet já tem 8 anos e a gente está nessa luta aí. E a gente vai conversar um pouquinho sobre futebol, sobre um pouquinho da minha vida. Tem uns assuntos importantes, inclusive a Copa do Brasil, com o vascaíno aqui, Léo Vieira, fera braba. É um prazer também estar no podcast aqui do Papito, né? Com a galera aqui, pô, sangue bom demais. Carlos. E eu faço as palavras do Carlos a minha. Tô um tempo também na internet, comecei ali em 2022, 2023. Faço vídeos de futebol também em geral, assim, no Instagram, YouTube, TikTok. E é isso, vamos que vamos. Se Deus quiser, Vasco campeão. Porra, tá confiante, tá confiante também, Carlos? Tá. Confiante. Então, galera, vamos falar sobre a Copa do Brasil depois. Show de bola. Beleza? Como é que vocês veem atualmente o futebol carioca? Hoje no topo, né? O futebol, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que os times cariocas eles estão cada vez mais chegando em finais, disputando títulos, tanto Copa do Brasil até Sul-Americana. As últimas Sul-Americanas, por exemplo, a gente teve brasileiros, né? Teve Fortaleza, agora o Galo de novo na final. Por pouco não foi Fluminense e Galo, né? Porque o Fluminense foi eliminado pelo Lanús ali de forma triste. Mas é bonito ver o futebol carioca cada vez crescendo, né? O Botafogo, agora o último título da Libertadores. Só o Vasco que a gente não vê, né? Mas sem clubismo, a gente torce para que o Vasco se reestruture agora e venha puxar esse barco junto com o futebol carioca. Claro, o Vasco é um time gigante, como gigante. O Fluminense também Sim, né? Com certeza. Não, e você, Léo? O Vasco tá começando a crescer. Ano passado já estava na semifinal. Sim. Inclusive, esse ano vai ter um carioca na final da Copa do Brasil. Isso aí, mais um carioca, né? Carioca. E tá de novo na semifinal. Passou uma crise gigante nos últimos anos e o perfil tá arrumando a casa. Vamos ver aí como é que vai ser nos próximos 2, 3 anos aí com ele no mandato. Mas é bonito, é bonito. E quem é o Léo? Oi? O Léo, quem é o Léo? Se apresenta? Me apresentei já. Não, ainda não, porra. Não? Quem é o Léo? Léo Vieira, 23 anos. Eu sou o Léo... Mas tranquilo, relaxa. Eu sou o Léo Vieira, tenho 23 anos, faço vídeo de futebol na internet, né? Comecei ali em 2022, 2023. Comecei um pouco antes ali no YouTube também. E eu particularmente falo só de Vasco, né? No Instagram, no TikTok Clubista. Falo um pouco mais em geral de futebol mais em geral no YouTube e outras redes sociais. É isso, estamos confiantes aí, se Deus quiser, vamos ser campeão da Copa do Brasil em cima do Fluminense, nosso filho. Filho. Aí não. Começou o clubismo. Não é filho não. Não é filho não. O único que é filho é o Flamengo. Paternidade só tem uma, cara. De 2006 até esse ano vocês jogaram 13 jogos da gente, pô. Isso aí é Porque detalhe, o Fluminense é freguês do Vasco? Muito. É? Muito E aí, freguês. Ele tá dizendo. Eu priorizo ganhar títulos, né? O cara tá priorizando ganhar os clássicos, tudo bem, cada um tem suas prioridades. Quem é que tem mais título? O Fluminense, pô. Isso aí é discutível. Série C, título da Série C a gente não tem. É um título também, ué. Não deixa de ser um título. Cada um de vocês acompanha de perto os clubes que ainda vivem a sua realidade, né? O que vocês enxergam de melhor, de bom
ou de ruim na SAF? Vai, Léo. Eu acho que a gente vê aí vários clubes virando SAF, né? O Botafogo, por exemplo, aí tá numa descida aí muito ruim com o John Textor, tá numa crise aí financeira, né? Essa briga do Textor com a Eagle, acredito eu que não vai voltar a ser como era antes, né? Mas não ter uma crise financeira como vem tendo, né? Como o Vasco teve, a SAF do Vasco quebrou, faliu, né? Quando parece que vai andar as coisas, nem na SAF aconteceu. Mas eu acho que a tendência do futebol brasileiro agora, a maior parte é virar SAF. Mas teve muita SAF que deu errada, né, cara? Se a gente parar pra pensar, por exemplo, a do Atlético tá com uma dívida enorme, né? Polêmicas aí de gente sendo presa da SAF. A própria do Vasco, um exemplo de SAF que não deu certo. Então foi o que você falou, o que o Léo falou aqui. Cara, a SAF é muito perigoso. Você tá vendendo o clube ali pra sempre, né, mano? Você tá vendendo o clube. Então é um movimento perigoso que tem que ser muito estudado antes de vender para qualquer um. Exatamente. Então, como clube empresa, a princípio, não vale a pena. Então, depende da situação do clube. Eu penso dessa forma, né? Por exemplo, a do Fluminense é um caso que está sendo estudado hoje, e está bem recente. Existe uma grande parte da torcida do Fluminense que acha que a SAF não é necessária. Que o Fluminense consegue se sustentar com a base. O Fluminense, enfim, vende muitos jogadores e a torcida, alguma parte da torcida acredita que o Fluminense pode se reestruturar e crescer, ser uma potência com a base, somente. Como o Fluminense ganhou a Libertadores, por exemplo, sem SAF. Um dos menores elencos financeiros, folhas salariais da competição. Só que, por outro lado, eu entendo que é difícil. E vai ficar cada vez mais difícil competir. Hoje em dia. Por exemplo, com o Cruzeiro, com o Palmeiras. A SAF, né? Um clube... O Vasco é a 777, né? Ele é 777. Hoje voltou para associativo. O Pedrinho... Tá não sei, SAF, até sem SAF. Eu não sei como ele conseguiu tirar os caras do poder. E agora tá tentando vender para a Crefisa. É bem provável que a Crefisa futuramente assuma a SAF do Vasco. Hoje tem 10% da SAF do Vasco é da Crefisa. Já depositou agora 5 milhões nos esportes aí de futsal, basquete, remo, e já tinha depositado 80 milhões no futebol, mas eu acho que vai ser o futuro, vai ser a SAF. Vocês acreditam que a Leila tá ajudando o Vasco, né? Ajudando no sentido que parece que ela tá querendo entrar como SAF no Vasco, né? Porque... E você acredita, desculpa te interromper, você acredita, tanto Carlos quanto que isso pode ser uma rivalidade entre Leila e Flamengo? Acho que sim, acho que vai só aumentar essa rivalidade do que já é, né? Principalmente com o Flamengo e Palmeiras aí, a Leila muito tempo já vem batendo no Flamengo, o Flamengo vem batendo no Palmeiras, criticando a Leila, e ela vindo pro Vasco só vai aumentar essa rivalidade aí, que vai ficar complicado de sustentar. E é um bom negócio, né? O Vasco é um excelente negócio. A torcida engajada, a torcida grande, um time com história. Né? É a quinta maior do Brasil. Né? Então, assim, o Vasco foi uma infelicidade muito grande a SAF que o Vasco pegou, de primeira logo, porque acabou atrasando ainda mais o processo de crescimento do time, do elenco, enfim, da instituição. Mas o Vasco é um excelente negócio para se investir, né? A torcida engajada, a torcida que acompanha, que lota o estádio. Com dinheiro já tá, ainda. Quantos anos o Vasco tá nessa... uns 20, 25, em crise. E a torcida tá lá. Compra a camisa, os produtos do clube. Eu acho isso legal, porque, mostra que o Vasco, né? Realmente é um clube que, Agora, você falou sobre a base do Fluminense. Para mim, hoje, na minha opinião, a base do Fluminense tá entre as 3 melhores do Brasil, se não for a melhor. Com certeza. Isso né? Com certeza. Você só também... ver a quantidade de talentos que surgem, né? E se você for parar para analisar, quantos clubes têm jogadores da base do Fluminense? Eu só acho que o Fluminense vende muito mal a garotada então, aí da base. A gente entra na parte da SAF, que eu concordo da SAF. Entra nesse ponto, nessa linha, entre você vender um jogador... Porque você precisa pagar contas, então você acaba aceitando um valor que, às vezes, por exemplo, se ele estivesse num time com dinheiro... Não, o André, por exemplo. O André é 40 milhões. Menos que isso eu não vou vender. 40 milhões de euros. 40 milhões de euros.
E aí, por exemplo, se o André tivesse no Flamengo, por exemplo, ele ia vender por mais caro. Ele saiu por 35 milhões, mais ou menos. Porque o Flamengo tem condições de chegar Entendeu? E bancar esse valor. Exatamente. Que eu digo, essa cobrança. O Vasco né? tá passando por isso agora, nesse momento, do Ryan. É uma linha muito de você vender barato demais e você vender, botar o preço lá em cima e perder a venda. Porque o cara pode se machucar. Existem várias. Verdade, o Vasco precisa desse dinheiro. Se o cara chegar com 25 milhões para comprar o Ryan de euros, você acha que ele vale quanto? Você hoje? Pô, tu acha que o Ryan vale hoje, quanto? uns 50 milhões. 50 no mínimo, milhões. 40 milhões. Só que isso não vai acontecer. A gente tá Não falando vai. de euros, tá? De euros. Só de que euros. esse valor Isso é o que não o torcedor acontece. acredita. Igual a gente falava do André também. Não, isso aí tá muito barato. Porque se chegar com 25 milhões de euros, é um dinheiro que vai mudar, significa Ativamente. isso. A situação financeira do Vasco hoje. Então, assim, o clube tá apertado, aí vem esse dinheiro, aí vende ou não vende. Segura o jogador ou não segura. Com o risco dele se lesionar, dele cair de rendimento. É o que acontece no Fluminense. Eu conheço vários jogadores, né? Inclusive o Pedro que era do Flamengo, viajou. A gente viajava. O Pedro, você fala... Pedro, que era do Fluminense, o Queixada. né? Ah, sim. Entendeu? Ele era do Fluminense. Eu conheci o Gerson também, a Ayrton Lucas. Eu conheço uma galera, conheço alguém, como vocês devem ter contato com a galera da diretoria e tal. Então, o Pedro, cara, veio da base. Sim. Pedro, Gerson. Aí teve uma época que eu acho que tinham 4 jogadores no Flamengo, né? Titular, né? Titulares, que vieram da base, inclusive, do Fluminense. Sim. E o Pedro é um cara que, quando nós viajávamos, ele já falava pra mim. Eu perguntei, e aí, qual é o teu time? Flamengo. Ele era Flamengo, né? Que ele era flamenguista. E ele era um cara... Ele é um cara muito profissional. Sim. Entendeu? Quando eu conheci, a gente trocava... E ele é muito Flamengo. E ele é. Eu só não... A única coisa que eu não gosto dele nesse sentido é o jeito que ele trata o Fluminense. Porque assim, o pai do Gerson, por exemplo, que tem vídeo dele falando, né? O Fluminense botou comida na nossa mesa, sou muito grato, o pai do Gerson falando. E assim, o jeito que trata a instituição que, te formou, eu não concordo muito. Mas o Pedro, pra mim, era o camisa 9 da Copa do Mundo. O futebol do Pedro. Você acredita... A gente vai trocar essa ideia. Porque só para tirar algumas dúvidas, valeu? O Vasco tem hoje um jogador... Quantos jogadores na base que jogam? Hoje, 2. Que é o Ryan, né? Ryan e o Barros. Pra mim, vai ser as 2 maiores vendas aí do Vasco. O Ryan, pra mim, vai ser a maior venda da história do Vasco. Joga muito. Uma mulher que demorou pra engrenar, subiu com 16 anos. Ano passado... Acho que não sei se já viram os vídeos da torcida esculachando o Ryan dentro do carro. E hoje o cara é o principal jogador do clube, né? Mas tem tudo pra ser comparado com o Adriano Imperador, né? Ou até melhor que o Adriano Imperador, que o estilo é muito semelhante. É muito semelhante. Parecido. Ele tem muita força, né? O muita Ryan, força. A arrancada dele é muito forte, chuta muito bem. Mas o Vasco também sempre foi muito ruim em relação a vender jogador assim, né? O próprio Paulinho, que tá no Palmeiras hoje, vendeu por 8 milhões. Mas é o que eu te falo da questão financeira. Sim. Se você tem dinheiro, Cara, a quantidade de jogadores que os clubes perdem. O Vasco, o Fluminense. Que assim, o jogador é promessa. E segura o cara se machuca, o cara começa a ganhar uma fama e começa a desandar do futebol, começa a cair de rendimento, aí o cara perde. O Coutinho, se eu não me engano, acho que foi vendido por menos de 10 milhões de euros para a Europa. Muito pouco. Falando do Pedro, eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Ele não me falou nem nada. Você acredita que isso pode ter acontecido? O Flamengo fez uma oferta para o Fluminense muito superior à que a Fiorentina tinha feito na época. Fez, não foi? Ficou muito claro, né? Porque o Mário, tem entrevistas, inclusive o Celso, né, que Deus o tenha, Celso Barros, ele foi num podcast recentemente que ele contou essa história. Que o Celso era presidente, o Mário era vice, o Pedro chegou lá chorando para o Flamengo, né, chegou a proposta. E o Mário, não, pro Flamengo você não vai de jeito nenhum, não quero saber se é mais dinheiro, vai pro Flamengo. Ele recebeu a Fiorentina, voltou pro Flamengo.
Mas Eu concordo, eu acho também, eu não tenho certeza, a gente não tem certeza, né, disso. Isso aí é uma opinião, né? É um movimento muito esquisito, né? E foi mesmo, pô, foi mesmo. E pra você, qual foi o maior ídolo? Que eu vi jogar? Do Vasco? Do Vasco. Pô, o maior ídolo que eu vi jogar do Vasco... É complicado, porque eu só vi jogador ruim, né? Então vamos falar, o maior ídolo do Vasco é o Roberto Dinamite. O Dinamite. Mas o que eu vi jogar assim mesmo foi o Juninho, pernambucano. Cara, falar em Juninho pernambucano foi uma das decisões mais, assim, pra mim, que emocionantes que, porra, chegou... Quando eu vi o Juninho bater no peito, depois que, porra... virou o jogo naquela que foi a Mercosul, né? Sim. Aquilo ali. É porque eu acho que tu não era nem nascido. Não era né? nascido Irmão, não. Você também não era nascido, né? Eu sou da época, porra, eu tô com 63 anos, vou fazer 64. Eu sou da época, porra, que eu vi o Félix jogar, mas na época era 10, eu devia estar com 9 anos, mas eu já era tricolor. Né? Porque meu pai era tricolor, então é aquele lance, vai puxando. Porra, eu vi a Máquina, porra, meu irmão, o Rivelino. Eu sou a máquina tricolor, você viu, eu não vi a Máquina. Você acha que ela era melhor do que o time de 2022, 2023 do Fluminense, do Diniz? É futebol totalmente diferente, né? Hoje é muita correria. Mas esteticamente, qual era o mais bonito? A conquista foi muito maior do que o próprio time da época, né? Porque na época, cara, é muito difícil comparar, difícil, né? Cara. É muito difícil. Porque esse time do Diniz jogou muito também. Mas, pô, naquela época era futebol arte, né, cara? Hoje é difícil você encontrar um cara... Qual foi o último? Foi o Neymar. Né? Craque, porque é ensaboado, né, mesmo? Dessa nossa geração só tem ele, né? E na época, antigamente, tinha muitos, né? Tinha vários craques. Né? Hoje em dia... E dava gosto de ver, meu irmão. Quando o Roberto Dinamite botava a bola na falta, né? Perto da área, meu irmão. Ali já era o gol. Igual o Zico. Igual o Rivelino. Zico, entendeu? E naquela época era bom pra caraca, meu irmão. Era bom pra caraca. E aí? Agora fudeu. Não, mas acho que dessa geração aí que vocês falaram do Neymar, acho que tem Coutinho também. Então, uma prateleira abaixo, mas acho que Neymar e Coutinho são dois craques geracionais dessa geração que acho que vai demorar muito tempo pra surgir de novo, assim. Eu digo mesmo, assim, surgir um novo Coutinho assim, acho muito difícil surgir em pouco tempo. Porque o cara joga muito. Se não fosse as lesões, tava na seleção hoje. Então, o Coutinho hoje pra você foi o ídolo? Eu não digo ídolo, mas do Vasco. O Coutinho não foi o maior ídolo? Não, ídolo ainda não. Se ganhar a Copa do Brasil, acho que ele vira ídolo. Não tem título com o Vasco? Não tem. Isso é o 2010, jogou um ano só. E pra você, Klaus, qual foi o maior ídolo que você viu jogar no Fluminense? Da minha geração, acho que o Fred, né? O Fred ganhou títulos, teve uma história muito bonita no Fluminense. Acho que o Fred, ele faz parte dessa nova geração do Fluminense, né? Vencedora. Acho que o Fred foi o que eu vi jogar, o Fred. E daí na história, pela história, é o Castilho, pra mim. O Castilho fez ali, o goleiro, o Castilho, que arrancou o dedo, né? Aquela ali, pô, foi pra mim, ele é o maior ídolo da história do Fluminense. O cara arrancar um dedo pra jogar, meu amigo. Agora, você acredita que, pô, vamos voltar naquele assunto de base. Você acredita que pode acontecer do John Arias, do André, porque o Flamengo tem mania de comprar jogador do Fluminense, eles né? Eles adoram, pô, reforçar. Pô, é pai, né, cara? Eles gostam, né? Eles gostam. Historicamente, né? Desde o primeiro dia de clube, de futebol, Flamengo O maior tapa na cara que o Vasco deu no... Cara, a gente tá falando do Flamengo muito. O maior tapa na cara que a gente deu no Flamengo foi a contratação do Bebeto. Pô, na época foi um escândalo pra torcida do Flamengo, um monte de gente irritada, chamando o cara de traidor. Complicado. Quase aconteceu aí não comparando com o Bebeto, né? Mas quase aconteceu com o Léo Moura,
Quando saiu do Flamengo, ele queria jogar no Vasco, não foi porque foi ameaçado pela torcida. Mas o Léo Moura já jogou no Fluminense, cara. Fluminense. E jogou muito, meu irmão. Sim. Jogou muito. Mas agora vamos falar de fair play. Para vocês, isso tende a nivelar por baixo ou organizar o caos? Eu acho que vai organizar o caos. Eu acho que isso daí é muito também por conta do Flamengo, né? Viu o que o Botafogo fez ano passado. Até o Botafogo contratar o que contratou ano passado, ninguém falava de fair play financeiro, né? Principalmente o Flamengo. Agora, depois que aconteceu, eu acho que o Flamengo vai fazer de tudo para sair do papel esse projeto aí do fair play e vai prejudicar muito o clube, vai prejudicar o Corinthians, vai prejudicar o Galo, pode prejudicar até mesmo o próprio Vasco, né, financeiramente, Inter, esses clubes aí que contrato e não paga. Então acho que vai organizar o caos, mas não sei se vai adiantar muito não. Não, o que vai acontecer é os times que já estão organizados vão continuar crescendo e os que estão desorganizados vão, até se organizar de novo, vão passar por um momento difícil. O Corinthians é um time... Esse negócio de você contratar um jogador, pagar milhões e não pagar o cara, assim, o Botafogo, por exemplo, tem vários jogadores que estão devendo. O Botafogo está com um monte de dívida do elenco que montou. E aí fica injusto o campeonato, né? Imagina, você tem ali, por exemplo, o Fluminense, que paga tudo em dia certinho, ali, né, o time tá ali, sacrifício para contratar jogador, pega empréstimo, paga tudo certinho. Aí vem o Galo, contrata o jogador pagando 1,5 milhão de salário pro cara, que tá devendo mais do que o Fluminense. Um exemplo, né? Comparando. Então, o que acontece hoje é isso no futebol. O time montou um elenco forte, o Botafogo fez isso. Assim, mas não conseguiu sustentar, né? Não tá sustentando. O Botafogo tem um monte de dívida. O elenco que o Botafogo tem hoje tá devendo um monte de jogadores. Mas aí... Aí quer dizer, você deve jogadores e contrata mais. Você tá devendo. É o que acontece no futebol brasileiro hoje. Então, assim, acho que o fair play ele é necessário, tem que ter. E o Flamengo é contra. Por isso que ele tem vantagem. Ele, um clube que, pô... Mas o Flamengo não passa por esse problema, porque ele tem dinheiro. Então ele contrata e paga tudo certinho as dívidas do Flamengo. Entendeu? Ele tem dinheiro. O Palmeiras, por exemplo. Agora, o time que não tem, como ele citou, o Corinthians, o Galo, o Inter, são times que estão enrolados financeiramente. Porque o fair play, fair play é muito grande esse assunto, né? Assim, são diversas coisas que englobam esse assunto. Uma delas, que eu acho que é a principal, é isso. Do cara só poder contratar quando ele estiver pagando os jogadores, as contratações que ele fez. Por exemplo, tem jogador no Bahia, que do Botafogo, que foi para lá, que está devendo. Entende? Então, eu acho que vai ajudar e vai melhorar. Porque a gente olha, por exemplo, a Premier League, né, na Inglaterra. É um exemplo aquela competição. O jeito que ela é formada, a competitividade dela, a organização. Então a gente tem que pegar exemplos bons e botar aqui no Brasil. Por exemplo, agora eu não sei se a gente vai falar sobre isso, mas sobre o impedimento, né, semiautomático. Sim. Que pra mim, vai revolucionar também o futebol. Impedimento semiautomático. Impedimento semiautomático. Sabe o impedimento que tem, por exemplo, na Premier League, na Copa do Mundo, que aparece aquela linha vai ter no Brasil agora, a partir de janeiro já, no Brasileirão. É uma coisa também que vai acabar esse negócio de botar linha em cima da linha, que a gente fica vendo. Então vai ser só uma linha, né? Vai ter a linha e vai mostrar ali, né, como se fosse com inteligência artificial, né? Com um videozinho ali. Eu acho que essa coisa do impedimento, quando eu falo do impedimento, é o VAR, né? Sim. E aqui aí tem aquela regra, porque antigamente se eu for botar o VAR, meu irmão, né? Muitos títulos aí vai se perder no caminho. Seria muito melhor, de repente, colocar a linha e dar um limite, porque às vezes um pezinho, trequinho, centímetros, vai lá, né? Aí você acaba com o mais bonito do futebol, que é o gol. Vocês acreditam que existe uma tendência na mídia dela ser parcial? Muito. Né? E aí? Concordo também. Parcial, mas para um determinado, né? O time, né? Preto e vermelho. Mas tem, cara, mas pode até ser que não... Você sabe que o Roberto Marinho era um fanático, né? E hoje eu li que antes de 1980, o Flamengo tinha títulos internacionais e nacionais, mas que não superavam tanto do Fluminense, mas o Flamengo já era gigante popular. Sim. Beleza? Mas que não superavam
não superava a conquista tanto do Fluminense, do Vasco, acho que do Botafogo sim. Mas na época, antes de 80, os maiores campeões eram Fluminense e Vasco. A partir de 80, o flamenguista. É o Flamengo. Não, cara, a partir de 80, que quando o Flamengo que entrou, né, porque o cara que é lá que é do grupo dominava a mídia, né? Tanto a mídia escrita quanto a mídia televisiva, existe, né? Isso então existe uma tendência para isso, né? Para você popularizar. Tanto que se você for ver, for analisar, as duas maiores torcidas são dos maiores das maiores capitais, né? Que é tanto do Rio, que é o Flamengo, e a do Corinthians, que são as duas maiores torcidas populares que hoje. Mas essa pressão ela existe justamente pela massa. Por exemplo, a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. Então, existe automaticamente já uma pressão muito grande. Por exemplo, um jogo no Maracanã. Uma decisão que o árbitro tem que decidir por interpretação dele. Ele vai decidir o mais fácil para ele, que é por exemplo, o pênalti ou não dar o pênalti. É muito difícil você ver um árbitro, por exemplo, o lance que aconteceu agora do Thiago Silva com o Bruno Henrique, que muita gente foi pênalti. A decisão do árbitro de nem ir olhar, no caso do VAR, né, que o VAR, eu não sei se o VAR chamou ele agora, enfim. Mas essa questão da mídia que a gente está falando, a força da massa da torcida do Flamengo, quando vai botar pressão, é muito grande. Aconteceu recentemente uma coisa que eu nunca vi na minha vida, que é um jogador tomar o cartão vermelho na Libertadores e ele jogar outro jogo. Que aconteceu com o Plata. Anularam o cartão vermelho do Plata. Ele vai jogar a final. E vai jogar. Não, foi expulso de novo. Tá fora da final. Não, da final ele tá expulso, né? Ele foi expulso de novo, Tá. Ele já foi pra semi. Mas eles estavam tentando colocar o Plata na final, né? Isso foi na semifinal. Foi na semi? Foi na semifinal. Pra ir, no segundo jogo da semifinal ele não ia jogar porque ele tomou o cartão vermelho. Só que tiraram o cartão vermelho por causa da pressão. Mas foi uma pressão, assim, absurda da mídia, da torcida. Mas realmente ele não deveria ter sido expulso. O lance, quando você vai olhar, o Plata realmente não deveria ter sido expulso. Foi um erro da arbitragem. Os erros acontecem, né? Só que o erro acontece o tempo todo. Quantos jogadores do Vasco já foram expulsos injustamente? O próprio Léo Jardim, pô. Por que não voltou o jogador? O jogador cumpriu suspensão. Então existe automaticamente uma pressão muito grande da torcida, e isso é de muitos anos, que cai pra mídia. Que a mídia também, ela não quer perder as visualizações dela, então ela vai falar. Porque Então, agora, falar que não interfere. Isso é um movimento natural, não é culpa do Flamengo. Não tem culpa de ter essa massa toda. Claro um movimento natural. É um movimento natural, que inclusive a gente está tocando nesse assunto, né? A mídia, ela tem o poder de influenciar, cara. O Marcelo de Lima Henrique, né, 2014, foi carioca, né? Carioca, não dando o gol acabou dando o gol, né, irregular do Marcelo Araújo em cima do Vasco, estava impedido, né? Se tivesse VAR, provavelmente chamaria. Tô falando do gol do Felipe, que a bola entrou. Do Douglas. Sim. A bola entrou 30 centímetros da linha pro gol e o cara então, deu. São diversos lances que se a gente for parar pra falar aqui, cara, que o Flamengo foi beneficiado, e eu repito, não é culpa dele. É culpa do movimento que existe. E não tem falar, não é benefício. É só pegar os números. É mais do que todo mundo. Por causa disso. O árbitro, ele não vai dar um lance polêmico contra o Flamengo no Maracanã lotado, porque ele sabe que ele vai ser ruim ele sair, ele sabe que a repercussão daquele lance vai ser gigante, a mídia vai falar o tempo todo, a semana toda dele, entendeu? Então, assim, é um movimento natural que acontece. Qual foi o maior erro que você viu de arbitragem contra o Vasco? Tirando esse de 2014, foi agora do Léo Jardim contra o Inter, lá no Beira-Rio. Isso é o que você viu, né? Que eu vi, Que ele falou que estava com lesão, falou que estava machucado, se queixando de dores, pediu atendimento, e o árbitro simplesmente banalizou a dor lá do Léo Jardim, não deixou ser atendido e expulsou o cara. Né? E é regra, né? E é regra. Se o goleiro estiver machucado, tem que parar. E um dia depois foi constatado que ele estava lesionado, né? Então, complicado. Para mim, que eu vi recente foi isso, um absurdo. O maior erro que eu vi contra o Vasco foi aquele gol que entrou, que deu o título ao Flamengo. Sim.
Meu irmão... Ele fala que o roubado é mais gostoso, não foi isso? Se tivesse VAR, aquilo ali... Ia ser gol. Seria gol e o Vasco seria campeão. E pra você? O maior erro de arbitragem foi a Libertadores de 2008. Aquilo ali foi o maior roubo da história. Não, aquilo ali, meu irmão, porra, eu tava no Maraca. Pois é. Aquilo ali foi o maior roubo da história da Libertadores. Até hoje não teve nada igual aquilo ali. Você devia estar com quantos anos? Tava com 8 anos, eu lembro exatamente daquele dia. Porra, de tudo daquele dia. Você tá dia. com 26, né? 26, eu tava com 8, foi em 2008. A Ana Clara tinha 10 anos, meu irmão, a Ana Clara chorava. Nossa. Tu tava no Maracanã? Não. Mas eu tava, a gente foi lá em casa, né? Meu avô botou bandeira e tal, ficou um clima lá, pô. Aquilo, porra, depois foi um clima de velório. Que final lidar. O Fluminense, naquela época, aquela festa que teve no estádio, ela foi projetada, acho que foi numa reunião que teve pra Copa e tal, que foi pra Copa de 2010. Aquela festa, né? Foi projetada lá na reunião deles lá da FIFA. Eu lembro que eu li mais ou menos essa notícia. Qual é o ponto de vista do VAR para vocês? Eu acho que ainda está muito ruim aqui no futebol brasileiro, porque os caras não são profissionalizados, né? A arbitragem não é profissionalizada aqui no futebol brasileiro. Então acho que eles pecam muito, principalmente em erros grotescos contra o Vasco. Já vi inúmeros erros ali de VAR, agora recente, Vasco e São Paulo, um pênalti que não era pênalti, o cara deu, chamou, se fosse contra o Vasco não daria. Então, a demora também, acho que isso acaba com o jogo. Eu particularmente não gosto muito não, eu acho que tem que profissionalizar o VAR ainda para melhorar muito, tem que melhorar muito. É porque eles quebram muito o ritmo do jogo. Quebram o ritmo do jogo completamente. É ridículo o que demora acontece. 10, 15 minutos para analisar um impedimento, uma expulsão. Então, eu acho muito ruim. E pra você, cara? Eu concordo 100%. Acho que a questão do impedimento semiautomático que a gente falou é um bom avanço. Mas nada disso vai adiantar se a gente não tiver uma arbitragem profissional. Profissionalizada, do cara receber ali um salário e fazer só aquilo da vida dele. Enquanto isso não acontecer como acontece na Inglaterra, que o cara é profissional, o cara é árbitro, ele não faz outra coisa. Aqui a gente tem árbitro que é polícia... no final de semana ele apita um Fla-Flu e no outro ele tá apitando na várzea. Porque tem um projeto agora que é para profissionalizar. Existe o projeto desse novo presidente da CBF para que aconteça isso. Mas, assim, tá longe, pelo que eu tô vendo, tá longe ainda de acontecer. Vocês acham que o VAR ele tem alguma tendência a beneficiar a algum clube? Com certeza. Acontece muito. Com certeza. Os caras da cabine ali, cara, assim, hoje em dia eles liberam o áudio, né? Do lance, aí a gente consegue ver o que eles conversam ali. Cara, é nítido. Em alguns jogos. Outros jogos não liberam, não. Alguns jogos eles liberam. Isso, né? Não é todos os jogos que liberam. Mas é aquele movimento que eu falei. Assim, parece que é má intenção. Tem lances que parece que é má intenção. Né? Não parece que é só erro, entende? Não parece que é só erro e ignorância Parece que é má intenção para prejudicar o time e beneficiar o outro. Cara, o que aconteceu no jogo do Palmeiras e São Paulo agora, recentemente, foi inacreditável aquilo ali. Teve um lance parecido que foi no ombro desse último jogo Fla-Flu, né? Aquilo ali pra mim não foi pênalti. Do René? Do René. E teve um lance parecido contra o Flamengo, não foi isso? Eles botaram, eu vi uma imagem dessa aí com um lance dupla, parecido, né? A jogada acontecendo no mesmo momento. Mas é o que acontece, é a falta de critério, não tem critério. Por eles não ser profissional, o arbitragem ser muito ruim, não tem critério. Então a gente vai ver numa rodada um lance acontecendo, o cara marcando pênalti, na outra rodada o mesmo lance não sendo pênalti. Então assim, existe regra. A regra tem que ser seguida para todos os jogos, mas não acontece isso. E você? Concordo 100%. Faço as palavras dele e as minhas. Inclusive teve até um lance agora no Bahia e Fortaleza, um lance idêntico do Thiago Silva e Bruno Henrique. Marcou pênalti pro ali, Bahia. Pra mim não foi pênalti. Porque o Bruno Henrique ele já tá com a perna dobrada, ele bota o corpo pra receber o contato. Você tá falando desse último Fla-Flu. Fla-Flu. Então, eu vi o lance, é o seguinte, isso é uma opinião minha. Sim. No momento que o Thiago Silva vai chutar, sim, ele percebe que ele tira a força. Sim. E ele tira a força e o pé dele parece que raspa no gramado, alguma coisa. Eu vi algum lance desse.
né? Eu achei que para mim aquilo ali, isso é uma opinião minha. Mas é um lance que poderia ter sido pênalti. Eu não ia questionar, por exemplo, se marca o pênalti, ia falar assim, pô, o Thiago Silva deu mole, beleza, segue. Não tem como, aí seria empate. Questionável. Agora, tem lance que é inacreditável. Cara, mas esses erros grotescos, eles traz isso pra gente. A gente tem esse sentimento, esse pensamento de que tem algo errado. Não, a gente não sabe se tem, a gente não tem certeza, a gente não tem prova. Mas é o que parece. Que manipula o campeonato pra levar aquilo ali. Existe isso, a teoria da conspiração? Eu prefiro, como alguém que ama o futebol e gosto, eu prefiro nem pensar nisso. A gente... Existe? Não sei, mas eu prefiro nem pensar porque a gente acaba perdendo o amor pelo esporte, o amor pelo futebol. Porque fica chato pra caraca, se a gente ficar pensando nisso, você fica, porra, pra que... vai entregar, vai fazer... Eu falei, cara, eu prefiro não pensar nisso. Você prefere que o Fluminense entregue... Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras? Não. Brasileiro? Não. Se a gente já tivesse classificado pra Libertadores, eu aceitaria entregar tranquilamente. Eu tô sendo sincero aqui, mas eu também. Sem problema. Cara, eu sou tricolor. Mas hoje não. Tricolor, né? Hoje não. Hoje a gente precisa pra Libertadores. A gente não pode ficar mais um ano sem a gente disputar Libertadores. Claro. Ano que vem de novo, não tem como. Então, assim, é vencer. Vai empatar ou não vai? E eu vou pra São Paulo ver o jogo pra ver o Fluminense vencer. Se vai vencer, é outra história. Então você tá indo por conta própria ou tá sendo convidado? Eu tô indo por conta própria, mas eu já vou ficar lá pro evento. Vai ter do TikTok, né, que convidou a gente lá. Aí eu vou ficar lá em São Paulo já. A semifinal vocês vão, né? Copa do Brasil, Vamos. né? A gente só vai no segundo jogo, né? A gente vai ter um evento também do TikTok que vai ser no dia do primeiro jogo e a gente vai no segundo jogo. A galera toda participa do evento, né? Eles convidam alguns influenciadores. É a premiação que tem, né? Todo ano do TikTok lá. É como se fosse o Oscar do TikTok. Isso. Sério, eu não sabia dessa, não. Existe, eles entregam premiação, existe uma votação, né, para eles votarem, como se fosse o Oscar mesmo. Entre as propostas enviadas relacionadas ao fair play financeiro pelo Flamengo para a CBF, o que vocês acham do impacto que vai causar dessa modificação? Além de outras propostas. A questão do gramado, né? A questão do gramado financeiro. Porque o Flamengo enviou várias propostas, né? Uma delas é acabar com... Mas acabando com gramado sintético, por exemplo, tem clubes que tem gramados sintéticos e utiliza... Porque é muito mais fácil você... mais barato você colocar aqueles tatames para shows, né? Do que... Por quê? Porque quando você coloca o tatame, ele queima, a princípio ele deve matar grama, né? Sim, o peso, né? Ainda mais no sol, né? O que vocês acham com o fim do... Cara, eu particularmente sou muito contra. Acho que eu nunca contei isso publicamente, né? Eu me lesionei sério 2 vezes no joelho, né? Jogando futebol em grama sintética, rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo em 2022 sozinho, na grama sintética. E outro eu acabei rompendo o menisco ano passado do joelho direito. Então, eu particularmente tenho um pouco de trauma, né? E não gosto, né? Acho não é normal inúmeros jogadores falarem que um negócio é ruim, né? E poucas pessoas falarem que é bom. Ano que vem, por exemplo, vai ter 6 clubes com grama sintética. Acho que é Botafogo, Atlético Paranaense, Chapecoense, Galo, Palmeiras e o Vasco, que vai jogar no Engenhão, né? Que São Januário vai reformar. E aí... Eu vi uma matéria em algum lugar, não sei se foi no Instagram, ou que o Vasco está pretendendo construir um estádio, né? Vai reformar São Januário, na verdade. Vai reformar, né? Vai reformar. Então, ele vai um estádio mais moderno. Né? É isso, vai modernizar, vai ampliar. Mas aí eu acho grama sintética uma aberração aí pro futebol hoje, né? É um outro esporte, outra modalidade ali. Eu concordo também. Aí vamos pegar o exemplo de novo da Premier League. Não tem lá. Ou não tem... É só gramado. Só gramado. Na Inglaterra não tem grama sintética. Então, assim, como ele falou do joelho também, eu tive um estiramento no ligamento sozinho no gramado sintético. Então, assim... Na época que você jogava? Na época que eu jogava... Não. Depois de parar, né, de jogar. Eu joguei... Porque na minha época, quando eu tava jogando, não tinha tantos gramados sintéticos ainda. Era mais gramado mesmo. Ou a terra... som de terra ou era gramado normal, natural.
Mas eu sou contra também. Cara, é só a gente pegar os craques aí. Teve até um movimento, né? O Lucas do São Paulo, o Neymar, o Thiago Silva, o Coutinho. Todos os principais jogadores do Brasil fizeram um movimento contra o sintético. Então, assim, os caras vivem isso ali desde criança, pô. Os especialistas são jogadores. Você pisa como se você estivesse pisando, porque o gramado parece que ele é mais fofo. O sintético é duro. Sim, não tem... Tem lesões no gramado natural? Tem, mas não se compara com o sintético. Então, assim, eu sou totalmente contra. É só a gente escutar os especialistas, né? Que são os jogadores. Quando cai, se rasga todo. Os jogadores dos times que tem sintético não falam. Tanto que eles não participaram do movimento. Mas eles sabem, se você chegar qualquer jogador, pega um jogador do Botafogo e traz pra casa, desliga as câmeras, pergunta pra ele se ele vai gostar do sintético. Ele vai falar que não. É duro, quando você cai, você se queima, é ruim. Entendeu? É ruim, isso aí é fato. Então, se a gente quer um futebol melhor no Brasil, tem que ser gramado natural. Você falou que jogou no Bangu, né, cara? Joguei nas categorias de base do Bangu. Até quantos anos? 17 para 18 anos, foi quando eu parei. Você começou com quantos anos? Comecei com 10 lá no futsalzinho. 10 anos? E parou 7. Cara, então, eu falei inclusive isso no último podcast. Eu parei, um dos motivos foi porque quando a gente faz 18 anos, né, a gente tem que trabalhar, procurar o que fazer. Aí já é... E o maior motivo é a questão da liberdade, que é uma coisa que eu priorizo muito na minha vida. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, de fazer o que eu quero fazer, a hora que eu quero. E o jogador, ele tem tudo, ele pode ser milionário, mas ele não tem liberdade. Na base, no alojamento? Não, liberdade de tudo. Por exemplo, o Neymar. Ele tem liberdade, o Neymar? Tá, mas aí é por causa da fama também. O Vinícius? Né? Não, sim, mas você pega qualquer jogador. Desde a alimentação, desde onde ele tem que morar, que ele tem que viajar. O jogador vai jogar na Arábia, ele vai ficar longe da família, ou vai levar a família. Então, assim, isso tudo me fez repensar se eu queria ser jogador, apesar de amar o esporte, sabe? O ser atleta profissional exige um esforço assim enorme, desde o momento em que você acorda, que é o que você se alimenta, e o que você faz na tua vida. Qual era a tua posição? Zagueiro. Também com essa altura, tu tem 1 metro e quanto, cara? 1,85 m. Galera, esse cara é alto pra caralho. Eu imaginava, meu irmão, que eu imaginava nessa estatura, né? Um pouco mais magro, porque no vídeo que eu vejo os teus réus, você aparenta um pouco mais magro. Já ele também aparenta mais magro, mas não dá pra ver que você Meu irmão, eu me assustei quando tu chegou. Eu falei, caraca, meu irmão, o cara é muito alto, muito alto. Todo mundo assim, na internet pega nessa questão da altura. Agora vamos falar do calendário. Olhando para o calendário de 2025, com os estaduais longos, viagens gigantes e competições simultâneas, quais mudanças seriam realmente possíveis e quais são os discursos vazios? Eu acho que essa mudança que a CBF fez é muito boa para o futebol. Né? Um exemplo aí que eu vi agora. Só o Léo Jardim no Vasco, esse ano até agora, fez 60 jogos. Só um jogador, 60 jogos. Então, acho que diminuindo o calendário, principalmente do Carioca. Acabar, né, com o Carioca, né, meu irmão? Carioca já, meu irmão, o Carioca era como se fosse o brasileiro. Porra, eu peguei no Brasil Carioca... todo, né? O Brasil todo assistiu o Carioca. Quem dominava naquela época era o futebol carioca. Né? Eu tô falando de torcida, porque você ia para qualquer outro lugar... Mas até hoje é assim, sabia? Hoje mudou muito por causa da internet, mas eu digo assim, quando eu vou pra Bahia, por exemplo, você vai pro norte, do Nordeste, tem muitos torcedores do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Torcedor, né? Torcedores. Mas por causa que passava na rádio, né? Antigamente só tinha rádio, né? Antigamente... Carioca, né? Passava na rádio do Brasil Carioca, todo. Antigamente era tudo muito... E era gostoso pra caraca. Rádio Tupi, porra, era maneiro pra caraca, meu irmão, era muito maneiro. Agora vamos falar de polêmica. Polêmica não, né? Porque isso não é polêmica. É porque foi merecimento de estarem na semifinal da Copa do Brasil, né? Agora, falando desse clássico, e aí, meu irmão? Quem vai ser o campeão pra você? Se Deus quiser, o Vasco, né? Voltar a ganhar aí, porque tá complicado.
É impressionante. Só o Diniz consegue ganhar 4 seguidas e ao mesmo tempo perder 4 seguidas. É um cara completamente inacreditável. É imprevisível o Vasco jogando bola, pô. Um jogo joga bem, outro joga mal. O Casemiro até falou. Poderia ganhar, perder, mas ganhou 4 seguidas e perdeu 4 seguidas. Deixou o torcedor maluco. Então, eu tava esperançoso com esse jogo aí do Fluminense, mas eu não vou mentir não, tô com medo. Eu não sei. Focar aí. Mas é que tô com medo. Forte, hein? Tá com medo? Tô com medo. Eu tô com medo. Que isso, Vascão? Se Você falou que o Vasco ia ser campeão, Mas né? Não, vai ser campeão. O Fluminense não é freguês do Vasco? É freguês. Mas a decisão é outra coisa. Inclusive, acho que é a primeira decisão de Copa do Brasil Vasco Fluminense, né? Eu não sei, da história é? Acho que é. Não sei. Mas eu tô com medo. Do jeito que tá jogando aí. E é engraçado como é que é o futebol. O Fluminense perdeu pro Vasco, não foi no Brasileiro agora? Eu tenho Não. 3 semanas. Ele Perdeu? o Vasco perdeu pro Fluminense. Não, o Fluminense não foi? Perdeu pro Vasco? Perdeu, pô. Foi com o gol do Ryan, que a bola bateu, é verdade. o do Fábio. Isso já foi no primeiro turno ou no segundo turno? Segundo agora. Mas no primeiro foi o quê? Perdeu também, né? No primeiro o Vasco perdeu. O Vasco primeiro perdeu. não, foi gol do Guga, né? Foi 1-0, foi 1-0. Aí você pega. Você vê como é que é o futebol, ele é inconstante, né? Agora, tem 3 semanas que teve esse jogo, não tem certeza? Um mês. Um mês atrás o Vasco estava numa fase muito melhor do que a do Fluminense. O Fluminense estava sendo eliminado da Sul-Americana com aquele problema do Renato Gaúcho lá, que pediu pra sair. O Fluminense estava naquela crise toda. Foi estranha aquela saída do Renato. Aquilo ali foi... Sei lá. Vamos falar... Deixa eu segurar o raciocínio, senão eu vou esquecer. O Vasco bem melhor, pegando uma sequência de vitórias, e você vê como é que muda o futebol. Hoje o Fluminense vence o Flamengo, o Vasco tá decaindo, e o Vascaíno que tava confiante que ia passar do Fluminense, já não tá mais. Mas o futebol é assim. Contra o Flamengo é normal, né? Mas o Vasco o Vasco tá sabendo jogar a Copa do Brasil, né? Se for pra pênalti, principalmente é uma parada. O aproveitamento de pênalti do Vasco nos últimos anos aí é assustador, pô. Acho que nos últimos 2 anos perdeu só 2 pênaltis. Copa do Brasil. O Vasco tem um grande goleiro que é o Léo Jardim, mas o Fluminense também tem, né? Agora você falou do elenco, né? Uhum. E você acredita que o Fernando Diniz perdeu o elenco? É um pouco eu acho. Não é normal, pô. O Vasco ganhou de 3-0 do Bragantino fora de casa. Amassa o São Paulo, perdeu, mas amassou o São Paulo e desandou, pô. Contra o Botafogo foi uma partida... Acho que foi a pior partida que eu vi no Vasco nos últimos 5 anos. Aí contra o Juventude começa jogando bem, toma a virada ridícula e contra o Grêmio nem se fala. Eu acho que perdeu muito. Perdeu o vestiário, eu acho. Não sei o que aconteceu, mas... Tu gostou da contratação desse novo ataque do Fluminense? Eu gostei que deu uma mudada, né? Eu nunca vi, acho que o Fluminense na história só teve um técnico estrangeiro, né? Na história toda. Eu acho que é. Um só. Eu nunca vi um técnico estrangeiro no Fluminense. Eu queria muito ver como seria. Um cara que eu quis muito e trouxeram o Mano Menezes era o Ramon Dias, né? Uhum. Que era do Vasco, o Ramon Dias. Eu acho ele um técnico muito bom. Eu queria ele no Fluminense naquele momento porque ele estava sem clube. Ele tinha saído do Vasco, o Mano Menezes também estava ali. Inclusive é uma coisa dessa diretoria do Fluminense de não gostar de contratar técnico estrangeiro. Foi a primeira vez que fizeram isso, com o Zubeldia. Mas o Zubeldia é um técnico novo, né? Ele não tem tantos títulos assim na carreira. Ele tá começando agora, mas é um cara muito promissor. Quando ele veio pro Fluminense, eu falei com alguns amigos, né, que torcem pro São Paulo, e o que eles me passaram foi isso, que é um técnico bom, que é ofensivo, mas que tá começando a carreira agora. Então não tem muito o que a gente esperar, por exemplo... Quando o Mano Menezes veio pro Fluminense, a gente já sabia exatamente o que ia acontecer. O Fluminense ia jogar mal, mas ia fechar a casa e pontuar, que era o que a gente precisava. Deu certo, que a gente não caiu. Mas o Zubeldia, eu tô gostando do trabalho dele. Tem 7 jogos invictos no Maracanã. O Fluminense já tinha 50 anos que não fazia isso, ganhando 7 jogos seguidos no Maracanã. Então tô gostando do trabalho do Zubeldia. Agora, no Brasileiro? O Fluminense tá 7 jogos sem perder. Não, ele perdeu, cara. Ele não perdeu pro Cruzeiro? Perdeu pro Vasco, no Maracanã agora. Não, os últimos 7 jogos
O Vasco tava, né, nessa... Tava, pô. Mas tava. o Júlio Dias já estava no Fluminense? Tava, porra. Eu acho... ó, Vamos ver pra tem passar a 2 informação vitórias, 2 errada. empates e uma derrota. Isso dentro da tabela. Né? Então, essa derrota eu acho que é pro Vasco. No Maracanã. Conseguiu ver aí? Vamos lá. O Fluminense venceu o Botafogo no Maracanã. Venceu o Atlético. Venceu o Juventude. O Vasco no Maracanã não foi... O Fluminense não era mandante. O mandante era o Vasco. Ah, tá. Isso como Porque mandante, né? É como mandante. Ah, então tá. Reformulando a afirmação. Tá, O beleza. Fluminense tem 7 jogos como mandante que não perde. Porque não perde, ó. E nem empata, vence. Não teve Não- empate? não teve empate. Porque naquela tabela que aparece lá no G1, que aí você vê, né? Sim. As últimas 5... Os últimos 5 jogos, né? Aí dá pra ver que o Fluminense tem 2 empates, 2 derrotas. Teve 2 empate, vitórias e uma Teve derrota. empate, só que fora de casa. Empatou com o Sport fora de casa e empatou com o Cruzeiro agora 0x0 no Mineirão. E pra você, o Diniz, sai ou fica? Se continuar assim, melhor sair. Mas eu gosto do Diniz. Eu acho ele um bom técnico, só que é maluco. Tem jogo do Vasco, quando o Vasco não tá conseguindo fazer o cara mete 5 atacantes, 6 atacantes. Pô, o jogo contra é porque passou batido. Contra o Vitória, o Vasco acabou com 6 atacantes. O Vasco ganhou. Mas Fazia muito isso Fluminense também. Mas eu gosto, mas eu acho que ele tem prazo de validade e, infelizmente, já a conta dele no Vasco chegou já. Infelizmente. Excluindo o seu medo, Aham. né? Quem você acredita que pode decidir esse clássico? Essa semifinal? São 2 jogos, né? São 2 jogos. Do Vasco em Vasco, si, já. entre Vasco e Fluminense. Acho que o Ryan, Nuno, Coutinho, acho que esses 3 aí podem decidir. É. É. E pra você, Cláudio? Eu acho que o nosso baixinho agora, o Que é o Lúcio Acosta. Porra, esse cara cara não é dava muito nada bom. pra esse cara. Do nada. Ele é muito bom. Do nada o cara começou a arrebentar. Ele era, né, um dos principais jogadores lá dos Estados Unidos na liga dele. Eu nunca ouvi falar desse Eu cara. também não conhecia não, vim saber Nunca depois ouvi falar desse cara. que ele chegou aqui. Mas ele é Nunca ouvi muito, ele é craque de bola, o Lúcio Acosta. Muito bom. Além da rivalidade, o que essa semifinal representa pra vocês? A Copa do Brasil, a conquista. Cara, o Fluminense ganhou em 2007, né? Foi 2007, né? A primeira, eu lembro desse título também, com o Thiago Neves lá, foi um título grande, bonito de ver. E tem muitos anos que o Fluminense não ganha, né? E é o único título hoje, nessa temporada, que o Fluminense pode ganhar, tem chance de vencer a Copa do Brasil. Muito difícil, a Copa do Brasil está cada vez mais difícil, justamente pela competitividade no Brasil está cada vez maior. Mas, assim, esse título é um dos maiores títulos do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. Um título muito forte e financeiramente Além também. de dar uma vaga na Libertadores. Além né? da vaga da Libertadores. E o Brasil pode chegar a 9 também, né? 9 vagas. Porque se pode. o Vasco ou Fluminense Sim. forem campeões, Sim. for campeão, Vai abrir mais uma vaga. vai né? abrir mais uma vaga. Sim. Ainda tem a Sul-Americana não, porque ainda tem a Sul-Americana. Tem. Se o Galo for campeão, Mas o mas Galo, o Galo tá... mas o Galo ele não tá na tabela do brasileiro entre Tá lá em os cima, 7, não, né? É. Mas pode acontecer então, né? Entre o Fluminense e Vasco, se o Fluminense for campeão, pode abrir mais uma vaga. Sim. Né? Aí pode também Cruzeiro, pode abrir. Corinthians não, porque o Corinthians não tá na cabeça, né? Não tá entre os 7, né? Não. Não é isso? E pra você? Não, mas aí vai ter 8 brasileiros, né? No caso, se ganhar. Acho que essa conquista pro Vasco é um recomeço pro clube, né? Muito tempo sem ganhar nada. Acho que até mesmo se ganhasse a Sul-Americana seria um título importante nesse marco recente aí pro Vasco, né? Acho que pra torcida principalmente, o Vasco ganhando a Copa do Brasil para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né? Ainda mais a campanha que vem fazendo. Calma. Fazendo. Calma. Não para o Brasil, Rio, não. o quê? O Brasil? Vai parar o Brasil? Lógico, pô. Não, tô brincando. Realmente esse título... porque é um clássico, qualquer título pro Vasco hoje seria assim, realmente um marco para recomeçar o que o Vasco está fazendo hoje de reestruturação. Isso aí. O Vasco tem mais time que o Fluminense? Eu acho que é igual. Eu acho que o Fluminense tem um pouco mais de elenco, mas os 11 titulares assim dos dois acho que é muito igual. Mas em elenco o Fluminense leva um pouco mais. E pra você, Carlos? Eu acho que o Fluminense tem... O elenco do Fluminense é muito limitado.
Só que o Fluminense tem uma vantagem grande aí se você for botar peça por peça, o Fluminense tem uma vantagem. Tem uma vantagem muito. Tem. Banco, acho que para os dois times. O Fluminense tem boas peças no banco. Por exemplo, hoje o Cano é banco, o John Kennedy é banco, o Keno. Eu não tô entendendo porque o cara tá martelando com o Everaldo, cara. Ah, cara, isso aí é um assunto que me irrita. O Everaldo é um assunto que me irrita muito, porque assim, você vê um monte de jogador ali que precisa de oportunidade, não tem, e o Everaldo ali continuando jogando mal. Alguma coisa sobrenatural tem isso com o Everaldo. Que a gente não sabe. Alguma coisa de bastidor a gente não sabe, com certeza. Eu não vou Se falar. você tivesse que apostar em um detalhe dessa semifinal para decidir qual delas vocês... Detalhezinho. Um detalhezinho, eu acho que o Ryan. Esse cara vai decidir? Eu acho. Tem tudo pra decidir. E se for pra pênalti, Léo Jardim, né? Pelo menos um pênalti ele pega por disputa. Tem sido assim. Você acha o Léo Jardim melhor do que o Paredão? Fábio? Melhor não. Olha que ele foi indicado, hein? Melhor não, mas é muito bom. É baita goleiro. É melhor. O Léo, ele foi pra Copa. É porque Copa, é injusto comparar. Foi pra seleção. Foi pra seleção, não foi? O Léo Jardim tá com 30, o Fábio tem 14 anos a mais. É injusto comparar a carreira, não tem como. A carreira do Fábio o cara ganhou tudo aqui no Brasil, tudo. Mas em relação o momento? O momento, né? Os dois são o momento... Eu continuo com o Fábio. Eu continuo com o Fábio. Eu tenho muita segurança, né? Agora, sobre o detalhe que você falou, ó, vai até uma previsão aqui, ó. Empate no primeiro jogo, no segundo jogo, no finalzinho, indo pros pênaltis, Germancano vai entrar e fazer o gol da classificação. Vamos ver. Tu tem assim, um certo ressentimento com a saída do Germancano? Esse cara esse cara Olha, quase que você faz a tatuagem dele. Deus me livre. Esse cara é um traidor, traidor. Não, mas aí que vem aquele lance, né? Isso é uma decepção que você acaba não tendo. Não, né? O jeito que ele saiu do Vasco também é como ele trata o clube. Do Pedro aqui, o Cano tem isso, já percebi. Cara, ele faz gol no Vasco, ele não quer saber. Ele comemora, mas ele comemora mais. É porque, né, cara? Eu não sei. Eu acho legal, cara, assim, o cara passar pelo clube, fazer história, e o Nenê faz isso muito com o Vasco. Fez o gol no Vasco agora e não comemorou. Foi, tipo, respeitou. É igual o Luiz Henrique, outros, né? Mas o Vasco, cara, sei lá. Vai ser bom, vai ser uma disputa. Eu acho que perde. Vai ser uma disputa. Agora, pra gente encerrar, como é que você vê o Vasco daqui a 5 anos? Eu falo 5, 10 anos. Pô, se Deus quiser bem, né? Vendido pra alguma SAF e com alguns títulos, né? O Vasco, o Pedrinho tem arrumado a casa, apesar de inúmeros erros, né, que ele já fez, aí ele pegou uma bomba na mão, que é o Vasco hoje, e tá arrumando a casa. Então, se continuar assim, eu acho que tem tudo pro Vasco se reestruturar aos poucos, e é questão de tempo, né? O Vasco tem chegado bastante aí na Copa do Brasil, semifinal, segunda semifinal, e uma hora vai acabar sendo campeão. Nem time fica tanto tempo sem ser campeão. Alguma hora vai ser campeão. Então, eu espero que daqui a 5, 10 anos vai esteja bem disputando por títulos e, se Deus quiser, vendido, né, pra SAF. E pra você, Carlos? Daqui a 10 anos eu espero ver o Fluminense com pelo menos umas 4 Libertadores. Modéstia à parte. Não, mas pé no chão. Pode acontecer mesmo. Entendeu? O Fluminense foi campeão da Libertadores. Sem estrutura. Né? Sem estrutura. Mas com um baita elenco. Com seriedade. Foi onde o Diniz realmente ganhou uma projeção muito maior. Sim. Né? E é isso, galera. É isso. E vamos torcer aí para dar tudo certo, seja um grande clássico, uma grande semifinal. Com certeza será. Com certeza. Né? Sim. A gente vai estar acompanhando aí vocês e ver como é que vai... É fã, né? Aqui é legal, cara, porque aqui o pessoal passa e fica... Tem gente que, filma e tal. É muito maneiro, porque é um estúdio aberto, né, cara? Mas é isso aí, galera. Estamos encerrando mais um Paizão Cash.
Foi um prazer recebê-los aqui, né? É um assunto totalmente diferente do que a gente vinha tratando, que a gente vinha falando de música. E, na verdade, o Paisoncast, ele também é engloba tudo, né? Uma miscelânea, podemos dizer, né? Para dar oportunidade também. Né? Vocês não precisam, porque vocês estão aí em evidência e tal. Não, mas é bom. É bom sempre aparecer, né? Mas, infelizmente, a gente terminou. Né? Legal. E, galera, quer dar um recado? Com certeza. Galera que ficou assistindo aí, que acompanhou, obrigado aí pelo carinho. Papito, sempre que precisar, pode me chamar, estamos juntos. Instagram? Carlos com K e U no final. Carlos Daniel com U no final também. TikTok? Mesma coisa, é o mesmo nome para todas as redes sociais. Mais alguma rede social? Para qualquer rede. Todas as redes sociais são o mesmo nome. Carlos Daniel. Facebook, Kawaii, TikTok, tudo. Foi uma honra. Tem no Spotify também? Você pode colocar. Spotify não, mas... boa. Sim. Boa. Vídeos ou áudio? Áudio. Áudio, né? É só áudio. É uma boa. E você, Léo? Eu também, foi um prazer imenso aqui, resenha muito boa. Só agradecer, mas como o Carlos falou, sempre que precisar, pode chamar a gente que estamos aqui. E vamos que vamos, se Deus quiser aí, uma semifinal tranquila, né? Pra torcida do Vasco, sem estresse, sem agonia. E a gente na final, né? A gente na final e tricolor chorando, como sempre. Sei não, cara. Sei não. É clássico, né? É clássico. É E as suas redes sociais? Instagram é Léo Vieira08 e TikTok é Léo Vieira. Só essas duas? Isso. Mas daqui a pouco você está com mais. Tem o YouTube também, né? Que é Léo Vieira também. Tu tem YouTube, ô Carlos? Tem o Carlos Daniel, mesma coisa. A mesma coisa, né? E é isso aí, galera. Manda pra cá, moleque. Encerramos mais um podcast. Mais um episódio. Pessoal, valeu aí, ó. Não esquece, hein? Dá uma curtida lá no Paisoncast. Segue o Paisoncast. Nosso Instagram, que é o Papito, também. Paisoncast é o Instagram. A gente tem, ó, TikTok, Spotify, só não tem o Facebook. Agora o resto a gente tem tudo. Acho que tem também. Facebook. Valeu, galera. Ó, não esquece de seguir a rede do Carlos, todas as redes sociais do Carlos, do Léo Vieira. E quem for meu seguidor que veio pela minha indicação, já sabe, se inscreve no canal, curte, Papito, tá aí as redes sociais, que é um programa fera, máxima. Valeu, meu irmão. Ó, não custa nada, pô. Se você for dar uma visitada, dá uma curtida, tanto no meu quanto no dele. Curtida que eu digo nas redes sociais. Tanto no meu quanto no dele e do Carlos e do Léo Vieira. Valeu, galera. Aqui, ó. Aquele beijo. O coração tá batendo com essa semifinal, hein? Porque eu também sou tricolor, pô. E sou tricolor antigo. Eles ainda são garotos. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Valeu. Um beijo pra vocês. E até a próxima.